Então não diga que é justo, se não sai justiça da minha boca. As bênçãos acompanharão se eu obedecer, se eu estiver alinhado. Todas essas bênçãos o acompanharão. Ou seja, o Senhor quer nos abençoar, mas eu preciso estar alinhado à sua vontade. E para isso, eu preciso dessa consciência e, acima de tudo, da disposição em fazer. Estão ligadas às suas vitórias, pessoal? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. Esse é o ano do melhor vinho, e eu estou bebendo deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Podem se sentar, por gentileza. Bom dia a todos. Diga comigo, por favor. Vista-se da bênção. Vista-se da bênção. Deixa eu ler para você uma palavra que está aqui em 3 João 1:2. Olha só. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, eu desejo que você vá bem em tudo, que a sua saúde esteja abençoada e como vá bem, e que vá bem a sua alma. Então, o Senhor deseja a prosperidade da alma para nós. O Senhor deseja que a nossa vida seja próspera em todas as áreas. A palavra diz, se quiserdes e ouvirdes, bebereis, comereis do melhor dessa terra. Então, se eu quiser, e se eu ouvir, ou seja, se eu tenho desejo de vencer, e se eu tenho a disposição em obedecer, eu vou desfrutar do melhor da terra em tudo. Mas se eu não acredito nisso, não vai acontecer. Simples assim. Então Deus quer abençoar todas as pessoas. Mas o ponto não é se Deus quer abençoar. O ponto é, será que eu estou disposto a ocupar o lugar de ser abençoado? Porque falar que quer a bênção, a gente fala, eu quero ser abençoado. Mas eu estou no lugar de ser abençoado? Eu estou alinhado? Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Eu estou sempre fora. Fora da direção, fora do caminho, fora da mente. Muitos ainda, infelizmente, muitos ainda se privam de viver coisas grandiosas. Porque elas decidem, porque tudo é uma decisão. Elas decidem não se alinhar a Deus. A gente vê que o Senhor ele quer abençoar em todas as áreas. Quer que a sua saúde seja boa, o seu casamento, o seu financeiro, a sua alma. Né? Não quer que você seja próspero financeiramente, mas depressivo. Não. Ele ou não quer que você tenha saúde, mas sua família está destruída, está desmantelada. Não. A bênção deve ser para todas as áreas, porque tudo é de Deus. Tudo de bom, todas as bênçãos são de Deus. A saúde é de Deus. A palavra diz que o justo não mendiga o pão. Então a prosperidade, a generosidade, ele crescer e abençoar as pessoas. Mas muitas pessoas ainda têm um grande problema, a instabilidade. A instabilidade estraga tudo, pessoal. Um crente bipolar, ele nunca vai sair do lugar. E a palavra está vindo, ó, está batendo. Mas alguns têm decidido fazer do próprio jeito. Aí não vai sair do lugar. Então nós temos que nos trazer essa consciência. A palavra está vindo. Qual é o nível de capacidade em obedecer? Quanto que realmente a palavra está vindo, o Espírito Santo está falando e eu estou praticando? Ou será que ainda tem havido alguma situação, alguma área que eu não tenho dado aquilo que Deus quer?
Se não, não vou. Não, não tô bem. Não, não estou preparado. Não, ainda não é hora. Não, eu ainda não estou sentindo. Não, a gente não sente. A gente não espera sentimentos para obedecer a Deus, porque a gente nunca vai ter. Porque como a gente leu em Gálatas 5, a carne e o espírito estão em constante conflito, de modo que vocês não fazem o que desejam, ou seja, e nós vamos fazer aquilo que nós alimentamos mais. Então, se eu alimento mais a minha vida espiritual, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Se eu tenho alimentado mais a minha carne, eu vou fazer aquilo que a carne quer. Então é muito interessante, a palavra está vindo sobre família, a palavra está vindo sobre integridade, a palavra está vindo sobre prioridade. Aí o que eu faço? Qual é o meu nível de capacidade em obedecer? Se a palavra está falando uma coisa, por que eu ainda falo errado, trato mal a minha família? Vamos entender. Que às vezes a gente não está vendo. Às vezes a palavra está vindo, ó, bate aqui, entra por aqui e sai por aqui. A palavra está vindo, ó, cuida bem, fala direito, ó, olha a sua boca, tal. Por que eu estou tratando mal minha família? Por que eu ainda não sei lidar ainda com uma promoção? O Senhor me abençoa, eu começo a prosperar, eu vou lá, fico arrogante, eu trato mal as pessoas, eu não dependo de Deus, aí eu caio de novo. Eu não me mantenho, não me sustento. Por que eu ainda não tenho estrutura espiritual e emocional para ser honrado? Por que muitos não podem ter um pouquinho de paz que ela já se sabota? O casamento começou a ir bem, ela já tem uma crença lá que ela não pode estar bem, ela vai lá e estraga o negócio. Ou ela começa a ter um momento de paz na vida dela, nos negócios, ela pagou todas as dívidas, está crescendo, está avançando, ela vai lá, não aguenta. Ela vai lá e passa do ponto, e ela gasta mais do que deve, ou seja, ela se bota em aflição de novo. Então, tratar bem a esposa, tratar bem o marido, tratar bem os filhos, não descontar nos outros os problemas que está vivendo. Ou seja, são coisas que a palavra... São coisas simples, que a palavra está vindo. Ó, não traz os problemas de fora para dentro de casa. Ninguém tem a ver nada com seus problemas. Então são coisas simples, são ordens simples que o Senhor fala, mas que fazem toda a diferença. Nós falamos ontem no trabalho dos homens, dos valentes, que uma boca mal usada é como uma parede metralhada. Você já deve ter assistido aqueles filmes da Segunda Guerra, onde tinha aqueles prédios, aquelas paredes todas furadas, né? Uma boca mal usada é daquele jeito. Você pode não dar mais nenhum tiro, mas ela fica marca. Você pode não falar mais nenhuma coisa, mas ficou a marca. Então, cada palavra, cada colocação mal usada, ela vai deixando marcas. Ah, mas eu parei, mas você está deixando marcas. E se eu não paro de deixar marcas. Se eu não evoluo nisso, se eu não paro de usar a minha boca para o mal, eu continuo deixando marcas. Aí daqui a 2, 3, 5, 10 anos, alguém está lembrando de novo. Ah, porque você falou aquilo, você me fez aquilo. Por quê? Porque eu fiz mesmo. Ah, mas não é para olhar para frente? É, mas quando eu faço, aquilo deixa uma marca. Ah, mas não é para a gente olhar para frente, esquecer o passado? É exatamente isso. Falar é fácil, essa é a ideia. Mas quanto mais marca eu vou deixando, mais coisa eu vou carregando também. Mais coisas eu vou trazendo junto. Ó, alguém pode levantar um defunto da cova. Você tem controle pelo que o outro vai falar ou pensar? Não. Então qual é o caminho? Ir me alinhando para que eu evite esse tipo de coisa. Então continua lá. Então, se a área espiritual não tem sido a área mais fortalecida, não tem sido a área que mais cresce, o que vai acontecer? Todas as demais áreas vão ser afetadas. Da mesma maneira, se a parte espiritual que mais cresce, como Jesus nos ensina, prioriza a parte espiritual, todas as outras áreas vão ser abençoadas. Mas se é a que menos cresce, todas as outras também estão sendo prejudicadas. Então, a gente precisa chegar num nível, pessoal, onde as pessoas nem vão conseguir perceber que você está com um problema.
Há pessoas que você não sabe se elas estão vivendo alguma coisa. Isso é muito bom. Primeiro, porque você não precisa da pena de ninguém. Primeiro ponto. Segundo, que isso mostra o seu nível de resiliência emocional, que só vai ser adquirido com crescimento espiritual. Então, a gente chega num nível, é esse o objetivo, de chegar num nível que a pessoa olha, parece que essa pessoa nunca tem problema na vida. E ela tem, como todo mundo tem. Mas alguns fazem questão de mostrar, outros fazem questão de colocar nas mãos de Deus. Que é igual a mulher, a sunamita. Ela estava com um problema, mas ninguém sabia que ela tinha um problema. Ela sabia. E o homem de Deus sabia. E Deus sabia também. Mas o resto não. Tudo vai bem, está tudo bem, está tudo bem. Então esse tem que ser o nosso entendimento. Essa tem que ser a nossa maturidade. A maturidade tem que crescer todos os dias. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas se colocam em problemas. Por quê? Porque ela não tem um controle emocional. Então, quando ela está aflita, ela vai lá e toma a decisão errada no financeiro. Quando ela está angustiada, triste, ela vai lá e estraga com o relacionamento. Então, a maioria das pessoas vai pegando problemas com as próprias mãos porque elas não sabem lidar com as emoções. Vamos trazer tudo isso à nossa consciência. Quando você vê alguém sendo abençoado, você sente o quê? É assim que a gente vai se conhecendo. Quando você vê alguém crescendo, aparentemente, isso é mentira, aparentemente passando você, que a vida é de cada um tem sua própria construção. Então não vou falar, ele está me passando, não. É aquela vida dele. Essa é a minha vida. Deus pode fazer, Deus não tem crença de escassez, Deus quer abençoar todo mundo. Mas a diferença é quão alinhado eu estou para ser abençoado. O mundo prega, esse sistema esquerdista prega, que para alguns serem abençoados, para alguns crescerem, uma massa precisa ser prejudicada. A Bíblia não prega isso. A Bíblia falou, a palavra diz, Deus disse, que o povo do deserto não teria nenhum pobre, nenhum doente, nenhum problemático. Então, de 3 milhões de pessoas, eram todos prósperos, todos saudáveis, todos abençoados. Ah, mas Josué e Calebe, escolhas. A maioria decidiu ficar com as más notícias, a maioria falou em voltar, a maioria falou em reclamar. Mas Josué e Calebe não. Então, a oportunidade foi para todo mundo. As roupas não rasgavam, o pé não inchava, a sandália não se desfazia, os filhos, as mulheres não abortavam, não tinha esterilidade, os animais sobreviviam no deserto. Não tinha conforto. Então, claramente a palavra diz, é para todos, para todo aquele que crê. Então, quando você vê uma pessoa abençoada, você sente o quê? Quando parece que alguma coisa não está caminhando, você continua firme? Você continua confiando em Deus? Você já começa a fazer planos de derrota, planos de parar, planos de desanimar, e você já se prostra e já para de orar, já para de assistir os programas, os cultos, para de ler a Bíblia, briga com a esposa, briga com o marido, já vai atrás de alguém para pedir emprestado. Quais são os seus planos? Quais são as suas reações? Então isso é maturidade. Isso é maturidade. Isso eu vou entender, não, eu preciso confiar em Deus, senão eu subo, e caio de novo. Aí depois eu tenho aquela força para levantar de novo, aí cai de novo. Isso deixa a vida assim, intragável. Porque para levantar é muito mais difícil. Então, parece que é difícil resistir? Sim, mas quando cai, para levantar é muito mais difícil. Tem gente que age exatamente de acordo com o que está sentindo. Mas isso mostra o quê? Uma criança, ainda uma criança emocional. Fica irritado por qualquer coisa, fica irritado no trânsito, fica irritado com barulho de criança.
Fica irritado com a pressão do trabalho. São crianças emocionais. Quer ver uma pessoa ter uma lição de Deus? Porque tem gente que não pensa, né? Começa a criar caso, a criança está arteira, tá fazendo barulho. Aí Deus permite ela ficar doente. Deus permite ir para o hospital. Nossa, não dá um pio. Aí ela se liga. Nossa, olha só. Olha a burrada, olha a burrice. Olha a atitude, eu estava maltratando, eu estava achando, menino, fica quieto, menino, para de gritar, para de correr. Você quer que fique o quê? Que fica numa cama, não quer comer, não quer, só chora, fica lá quietinho, falta da escola uma semana. Então, quanta coisa, pessoal, quanta coisa que às vezes a gente está vivendo, porque os nossos olhos ainda estão nas trevas. Lembra dessa passagem? Essa passagem tem que estar muito viva, muito clara em cada um de nós. Se os seus olhos são bons, seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, seu corpo será tenebroso. Tem gente que infelizmente está vivendo problemas e dramas na vida dele, porque ela está ainda com olhos de trevas. É o que a gente falou agora na oração. Milhares de coisas precisaram dar certo para que você estivesse aqui. Só o seu cérebro, as milhões de coisas que ele precisou organizar no seu corpo para que você estivesse aqui, já é um milagre. É ou não é, pessoal? Um detalhe, lembra que uma pessoa, às vezes você já deve ter ouvido alguém, uma história, a pessoa deu um leve AVC, não ficou numa cama, não ficou vegetal, mas um leve AVC. A boca já para de fazer, ou um lado para de mexer, e levam semanas, meses para voltar ao normal. Um leve sangramento. Se seu pé, você chutou algum lugar, inflamou sua unha, você já sente mal o corpo inteiro, já irradia para o corpo inteiro. Então, milhares de coisas precisaram dar certo. Centenas de peças do seu carro precisaram funcionar perfeitamente para que você estivesse aqui. É o que a gente falou. Uma coisa que não dá certo já atrapalha tudo. Você tem 4 pneus no seu carro. Um só está furado. Dá para andar com o carro com o pneu furado? Não, mas tem 3 ainda. Não, mas não dá. Não, mas é só um. Não, a gente sabe que não dá. Então, para que nós estivéssemos aqui, a sua saúde funcionou, o seu carro funcionou, o seu cérebro funcionou, nenhum familiar seu passou mal, está doente, ou seja, que você precisou se dividir para alguma coisa, não teve alguma coisa no caminho. Isso é a proteção de Deus, isso é o cuidado de Deus. Quantas pessoas que às vezes a gente escuta aí, esses dias aqui agora não me lembro mesmo, eu não me lembro o que foi, mas me disseram de uma pessoa que morreu, assim, mas assim, de um jeito, pensa num jeito assim bobo. É o que mais acontece. Lembra que eu falei semana passada do rapaz que apareceu para mim um vídeo de um rapaz que ele fez um furo num lago congelado, ele fez um buraco lá, e ele queria fazer um vídeo, né, um vídeo de Instagram. Hoje em dia o povo morre por causa do vídeo do Instagram. É onde pula de penhasco, pula na água lá a 50 metros de altura, e vai tirar foto no arranha-céu sem proteção. E esse abençoado, ele fez um furo no chão, ele queria, né, ele era todo fortinho, tal, ele queria fazer um vídeo muito legal, vai viralizar esse vídeo aqui. Ele fez um buraco num lago e ele pulou. Só que as pessoas, infelizmente, elas não pensam, elas não estudam, elas não leem, elas não fazem o que tem que fazer, e pensa só, muitas vezes, no corpo, não pensa na cabeça. Ele não lembrou que embaixo dele tem um lago, que aquilo tem uma correnteza. Então ele pulou e, obviamente, foi lá para frente. E aí? Acabou. Vai fazer um vídeo. Olha, eu vou entrar aqui, igual aqueles russos, né, que entram no lago congelado, é mais ou menos nessa linha. Foi entrar, mas não pensou que embaixo a água também não está parada. Então são coisas assim banais, que o diabo rouba a vida de algumas pessoas, algumas não, de milhares todos os dias. Milhares de pessoas têm a sua alma tragada, muitas vezes por coisas idiotas. Não estava com câncer, não foi um acidente de carro, às vezes coisas assim, ó, que você
Você pensa, meu Deus, que foi tragado pelo diabo assim, fácil. Por quê? Porque não estava preparado, não estava alinhado. Então, milhares de coisas funcionaram e muitas vezes a gente está testando Deus. A gente está tentando a Deus, até que Ele nos deixa a nossa disposição mental reprovável. Então vai, então segue do seu jeito. Isso é atrair prosperidade para a minha vida. Amado, eu desejo que tudo vá bem, que a sua saúde, que a sua alma prospere. Isso é ter uma alma próspera. É quando eu estou alinhado a Deus e atraindo favor para a minha vida. Olha aqui o que diz em Salmo 35. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do teu servo, seja engrandecido. Então, o Senhor ama a prosperidade do teu servo, Deus ama a prosperidade, Deus quer nos abençoar. Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Fala comigo, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, todas as bênçãos, você quer saber quais são suas bênçãos? Vai ler Deuteronômio 28. Mas leia as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Aí você vai analisar, isso está acontecendo na minha vida? De bênção? Não, isso não acontece. Deixa eu ler as maldições. Vai acontecer isso. Aqui. Tem uma coisa acontecendo aqui que é da maldição. Ou seja, está havendo desobediência. Então as bênçãos, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Então as bênçãos acompanham a pessoa. E aí que quebra aquele argumento que algumas pessoas falam, que não, a bênção está naquele lugar, está naquela empresa, está naquele país, está naquele ramo de atividade. Não, a bênção está em você. Fala, a bênção está em mim. A bênção está em mim, a bênção me acompanha. Ela acompanha a pessoa. No 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no tempo certo, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém, tu não tomarás emprestado. Tem que ser uma bênção. Você tomar emprestado é a maldição. Você emprestar é a bênção. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. É isso que nós falamos toda oração de dízimos e ofertas. E só estarás em cima e não debaixo. Como? Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Então, alguma área eu não estou por cabeça, alguma área eu não estou por cima, então tem que analisar aqui, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor. Então tem havido alguma desobediência. A Bíblia, a palavra de Deus não falha, e ela é clara. Então eu preciso trazer, a palavra tem que cortar para mim primeiro. Eu não posso falar assim, a palavra é para o Júlio. Não, a palavra é para mim. Então, eu tenho que analisar. Eu estou obedecendo aos mandamentos? Que hoje te ordeno? Hoje eu estou recebendo uma direção. O que eu vou sair daqui e fazer já? Como é que eu vou lidar com as coisas? Como é que eu vou lidar com as pessoas? Como é que eu vou lidar com o meu emocional? Como é que eu vou lidar com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com o cliente, com o patrão, com o superior, com o subordinado? Eu vou tratar bem, com arrogância ou com humildade? Com excelência? Com princípios e valores? Ou me vendendo baratinho? Vendendo a minha paz por qualquer coisa? Estragando o meu domingo por qualquer bobagem? Começando mal a minha semana? Vamos analisar tudo. Então o meu lugar, o seu lugar, fala o meu lugar, é sempre por cabeça, é sempre por cima.
Esse é o meu lugar, sempre por cabeça, sempre por cima. E não é só um tempo, viu? É somente, é sempre. Estarás, ó. E emprestarás, porém não tomarás. E só estarás. E coloca aí para mim. No 13. E só estarás, ou seja, somente estarás, sempre estará. Então não é um dia na sua vida, um mês na sua vida, um ano. Nossa, eu tive um ano. Nossa, eu tive aquele ano que foi um ano assim espetacular, mas nunca mais também. Não. É um ano melhor do que o outro. É um ano melhor do que o anterior. É de glória em glória, de crescimento em crescimento. É um ano melhor do que o anterior. Eu não vou falar dos bons e velhos tempos, não. O melhor tempo da minha vida é hoje. É o hoje. Ah, mas Deus, não estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Então eu tenho que analisar. Por quê? O que eu fiz naquele tempo que eu vivi o melhor tempo? Esse é o entendimento que nós precisamos trazer. Se alguma coisa eu não estou vivendo o melhor tempo da minha vida, então eu preciso analisar. O que eu fazia naquele tempo que eu vivi naquele melhor momento? E o que eu não estou fazendo agora? Porque há momentos e momentos. Há momentos onde o Senhor pode estar nos podando. Há um momento que a gente está mais sendo pressionado. E aí o Senhor está nos podando para nós crescermos. É igual na escola. Até o ano passado, a Aninha, por exemplo, ela não tinha tarefa. Esse ano ela tem tarefa todo dia. Então, na nossa vida é assim, se eu ficar ainda com a cabeça, se a Ana continuar lidando com a parte da escola como ela lidou ano passado, ela vai ter problemas. Então, às vezes há momentos que o Senhor está nos dando oportunidade de crescer. Então, Ele está nos podando, Ele não está cortando. Ele está nos dando oportunidade de avançar. Então, Ele está, então agora esse ano é um tempo novo, é um tempo diferente. Então, agora ela tem tarefa todos os dias. Como tem sido a minha reação, a minha atitude? A fé que você tinha no ano passado e agora? Aumentou? Está a mesma? Diminuiu? A fé que você tinha, a parte espiritual, antes dos 52 dias, vamos aqui perto. Não vamos nem em janeiro, por exemplo, vamos aqui perto. Agora em junho. Antes de começar os 52 dias, para agora, você viu um esticamento na sua fé? Você viu um amadurecimento na sua fé? Ou você ainda se encontra e se reconhece falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, orando do mesmo jeito, buscando a Deus do mesmo jeito? Então vai ter momentos que eu vou ser mais pressionado e eu não vou passar no teste. Mas qual é o lugar que o Senhor disse que é para eu ocupar? Só a cabeça, só por cima. Então, se algo não está caminhando, é porque eu estou fora da obediência, estou na desobediência. Então, nós precisamos analisar isso. Eu estou talvez não. Se algo não está fluindo, eu com certeza estou quebrando algum princípio. Aqui em 1 Crônicas 17, olha só. Agora, pois, no 7. Assim dirás a meu servo a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral. De detrás, fala comigo, de detrás das ovelhas, ok? Para que fosses chefe do meu povo de Israel. Então Davi, pessoal, ele valia menos que aquelas ovelhas. O Senhor falou aqui, eu te tirei lá do curral, Davi. Da posição de inferior, de trás das ovelhas, para te colocar como chefe, como rei. Então veja, pessoal, Deus levanta quem Ele quer. Quem estiver alinhado a Ele, Ele levanta. Você pode achar que você não tem falta muita coisa. Mas se Ele tiver o seu coração, é tudo que Ele precisa. Se eu tiver um coração, a disposição em obedecer, a determinação em obedecer, a resiliência para não retroceder, a disciplina para manter, o foco para agradar a Deus, é tudo que Ele precisa.
Demora, às vezes demora, mas é o tempo de preparo, de maturação. Olha quanto tempo Davi levou até dele ser, por exemplo, ungido, consagrado por Samuel, até ele assumir. Quantos anos? Quantos anos? Mas ele chegou lá, porque ele não desistiu. Ele continuou dando os passos certos, ele continuou agarrando as oportunidades, ele continuou vivendo uma vida leve. Você vê que ele era feliz. Ele não era um amargurado como Saul. Saul era rei, Saul tinha tudo para ele. Ele era um amargurado. Davi, ele tinha Deus, que era tudo que ele precisava. Aqui, quando ele quis algo além do que era para ele se meteu em problemas gravíssimos, que foi quando ele adulterou com a Betseba. Aqui em 2 Samuel 12, 7, diz assim, então Natã disse a Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Ou seja, você não precisava ter feito isso. Você tinha mulheres, você tinha fama, você tinha autoridade, você não precisava ter feito isso. Você assassinou um homem, você entrou em adultério, você trouxe maldição para todo mundo. Se isso não fosse suficiente, eu teria dado mais. Ou seja, Deus não tem problema em abençoar. Fala, Deus não tem problema em abençoar. Deus não tem problema, Deus quer. Deus quer nos abençoar. O problema está na falta da obediência, o problema está na instabilidade, o problema está no emocionalismo. As pessoas querem ser abençoadas, mas sem estar na posição para serem abençoadas, sem ter o caráter, a estabilidade, a atitude correta. O desejo de Deus é que a sua vida flua. Deus mandou as pragas no Egito. Deus levantou Moisés. Deus abriu o mar. Foi difícil tirar o povo do Egito, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Vocês acharam que foi difícil? Deus não fez tudo? Mandou praga, abriu o mar, afogou o exército. Tirar o povo do Egito foi fácil para Deus. Qual que foi a dificuldade? Tirar o Egito do povo. Tirar o Egito do povo foi impossível, porque aí não cabia Deus tirar. Não cabia. Cabia cada um tirar. Deus nos tirou do mundo, mas tirar o mundo de nós, aí é conosco. Você pode não estar lá no meio das amizades, fazendo o que você fazia antigamente, mexendo com coisas ilícitas, com drogas, com imoralidade. Mas talvez ainda a gente carrega resquícios do mundo. Seja palavras pesadas, seja imoralidade, seja emocionalismo, seja pornografia, seja mentira. Ainda algum resquício do mundo ainda pode ter ficado. Tirar uma pessoa das dívidas, curar uma pessoa, dar livramentos para as pessoas é fácil para Deus. Mas deixar de ser carnal, deixar de ser uma pessoa que reclama de tudo, deixar de ser uma pessoa instável, só eu posso mudar. Só eu. Tirar o Egito de nós, tirar o mundo de nós, é conosco. Não é com Deus. Às vezes a gente vê filhos que estão instáveis, estão arteiros, estão mentindo, estão roubando, estão enganando. Isso é o quê, pessoal? É reflexo dos pais. É reflexo de portas que foram abertas. Não tem outro jeito, não tem outro motivo. Eles estão pegando exemplos. Mas eu não estou roubando. Mas eu não estou fazendo tal coisa. Não. São portas. Quando uma porta está aberta, o diabo tem liberdade para entrar e fazer o que ele quiser. Olha aqui no Salmo 109. Isso é muito importante. Ele gostava de amaldiçoar
venha sobre ele a maldição. Eu quero que você fale comigo. Essa passagem ela é muito forte, ela é muito esclarecedora. Presta muita atenção. Vamos juntos. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Olha aí. Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela, em seu corpo, como água, e em seus ossos, como óleo. Você já pegou óleo, claro. Você não tira fácil dele. Ou seja, a maldição vai entrar e vai impregnar na pessoa. O que isso fala, pessoal? Você não tem prazer na bênção? Então ela vai fugir de você. Você não tem prazer em abençoar nada? Tudo é um problema para você. Você não vê nada de bom que a sua mulher faz, nada de bom que o seu marido faz, sua vida, tudo na sua vida é ruim? Maravilhoso, olha só. Não tinha prazer em abençoar? Afaste-se dele a bênção, não é isso que a gente fala? Tudo aquilo que eu desprezo, eu vou perder. Você fala mal do seu trabalho? Você não é grato por ele? Você pode perder. Você fala mal do seu casamento? Cuidado, você pode perder ele também. Você fala mal da sua vida, ela pode piorar muito. A palavra está falando, ó. Quantas pessoas que não gostariam de ter às vezes fala do trabalho, tem gente que não tem trabalho, é desempregado. Gostaria de ter o trabalho ruim, que às vezes a pessoa diz que tem. Tem gente que é sozinha. Gostaria de ter uma família como você tem, mas às vezes alguns não veem que é uma bênção. Então, são perspectivas. Às vezes aquilo que você enxerga como ruim é alguma coisa, alguém está vendo como algo muito bom. Então, se eu não vejo nada de bom, se eu não sou grato por nada, então o que vai? Eu vou ficar sem. Eu vou ficar sem família, sem trabalho, sem saúde. Afinal, eu estou atraindo, ó, ele vestia a maldição como uma roupa, ó, é só palavra negativa, é só ingratidão, é só peso. Entre ela em seu corpo como água. Entra a maldição no seu corpo como água. A gente é 75% de água. E em seus ossos como óleo. Ou seja, está impregnado, você não tira fácil. Você derramar esse óleo aqui na sua mão, você fica melado, encebado, fica um negócio esquisito e gruda coisa, pó, poeira, não sai fácil. E é assim que a maldição entra e gruda na vida das pessoas. Então a gente precisa analisar tudo isso é muito sério. Esse versículo a gente precisa depois pega e leia, Salmo 119. A gente tem tudo para vencer. Mas uma carne forte, uma carne que ainda é imatura, uma pessoa que é imatura, ela impede tudo. O Senhor está falando, ó, orem, vigiem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela não quer orar, ela não quer perdoar, ela não quer abrir mão do orgulho. Então, quando eu dou aquilo que a carne quer, ela vai ficando mais forte ainda. Veja como está tudo tão claro aqui, pessoal. A gente está lendo aqui para você, tudo tão claro. Não adianta declarar, não, esse é o melhor ano da minha vida. Mas a bênção, ela é condicional. A bênção, o cumprimento da promessa não é automática. A bênção é condicionada ao quê, pessoal? Fala, obediência. Ah, mas eu não sei, a maldição sem causa não pega, mas se eu estou dando causa. Então, a Bíblia dá todas as respostas. Eu posso correr para onde eu quiser. A Bíblia vai ter uma palavra para me confrontar. A bênção, o Senhor quer me abençoar, que vá bem a sua alma, a sua saúde, que prospere a sua alma. Então, a bênção, o Senhor quer me abençoar, mas ela é condicionada à obediência. E se eu estou vivendo alguma situação negativa, é porque eu estou fora dela, então eu estou atraindo, tem uma porta que está sendo aberta. A palavra diz que a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina o meu caminho. Ó, a gente está recebendo uma direção, está iluminando para a gente não tropeçar mais. A gente está sendo orientado onde está o problema. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você.
onde precisa ter ajustes, onde precisa ter mudanças, onde eu preciso vigiar mais, onde eu preciso investir mais. A palavra está clara, quando nós estamos alinhados a Deus e nós confiamos em Deus, então nós temos a paz. Eu sei entender os processos, eu não fico falando, meu Deus, nada na minha vida está certo. Não, calma, vamos passar pelos processos. Eu confio em Deus, nossa, mas está difícil, meu Deus, está assim, há momentos muito difíceis. Mas qual é o nosso caminho? Eu vou confiar em Deus, Senhor. Mas quando eu sei que eu estou fora do alinhamento, aí vem aquela frustração. Porque eu tenho ciência que está errado, mas eu continuo fazendo do meu jeito. Então, por isso que a palavra é muito importante, para ela esclarecer, clarear o nosso caminho e a gente tomar as decisões. Porque, do contrário, eu vou saber o que está errado, eu vou ver o que está errado, mas eu não tenho disposição em arrumar isso. Logo, a bênção vai fugir de mim. Olha aqui no Salmo 37, confie no Senhor e faça o bem, no 2. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. Então, confie no Senhor e faça o bem. Por onde eu começo, então? Confie no Senhor, faça o que é certo. Fale correto, trate bem as pessoas, busque a Deus. Ou seja, confie no Senhor. O que você pode fazer para começar? Confiar no Senhor e fazer o que é certo. Faça o bem, seja agradável, seja gentil, seja uma pessoa sorridente, seja uma pessoa perdoadora, supere. Mas me fizeram isso, mês passado, ano passado, há 10 anos. Não, supera isso, vamos olhar para frente. Abençoe as pessoas. Confie no Senhor e faça o bem. Eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu vou falar a coisa certa, eu vou tratar correto, eu vou ser o melhor no meu trabalho, eu vou cuidar bem da minha família, eu vou tratar bem as pessoas, eu não vou jogar frustração nos outros. Estou fazendo bem. Estou me vestindo da bênção. Nós temos que nos vestir da bênção, senão eu vou me vestir da maldição. Então, se você declara paz, o que aquela palavra diz? Se você chegar num lugar e aquele lugar quiser a paz esteja com você. Mas se você chegar num lugar e a pessoa não quiser a paz volta para você. Então a gente nunca perde. Olha que coisa interessante. Você vai num lugar, você cuida bem de uma pessoa, a pessoa te maltrata, é ingrata, te ofende. Você não vai se ofender. É ruim? É ruim, mas o problema está com ela, o problema está nela, o problema não é você, o problema é aquela pessoa. Porque quem está problemático, quem está tratando mal, quem está difícil, instável, é ela. Então o que eu faço? Eu entendo, o problema não sou eu, o problema é ela. Como o povo estava buscando um rei, e o Samuel ficou chateado, e Deus falou para ele, Samuel, eles não estão rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim. Então eu não estou sendo rejeitado. É a pessoa que está com os problemas dela. Então eu estou no meu lugar, eu vou fazer o bem. Eu nunca vou perder por ter uma boa atitude. Fala, eu nunca perco por ter uma boa atitude. No 4, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então eu tenho prazer, o deleite, eu tenho prazer nas coisas do Senhor. Tenha prazer em Deus, tenha prazer de estar com Deus, faça um jejum, ore, primeira coisa do nosso dia, ore de joelhos, dê o seu tempo para o Senhor, deleite-se, tenha prazer nas coisas, não fique com pressa, será que está acabando? Será que está indo para o final da palavra? Não, o que o Senhor tem para mim, Senhor? Não, o que vai ter para o almoço? Não, você não é uma pessoa que vive por necessidades. O povo do Egito vivia querendo saber qual vai ser o cardápio de hoje. Estamos com fome, Moisés. Estamos com sede, Moisés. Estamos com frio. Estamos com calor. Não. Pessoas livres, que têm a mentalidade de grandeza, elas têm projetos altos. Enquanto o povo estava falando, o que a gente vai almoçar, Moisés? Estamos com sede, Moisés. Moisés estava falando, mostra-me sua glória, Senhor.
Amanhã o Senhor se apresentará para nós. E ele ia para a nuvem, para entrar na nuvem. O povo para trás. Moisés, ouça e passa o recado para a gente. Ninguém queria Deus, só queria a mão de Deus, só queria o que Deus podia fazer. E aí, está chegando na terra prometida? Já vai chegar? A minha bênção vai chegar? Vai chegar? Ó, Deus prometeu, hein? Ninguém queria Deus, queria a bênção de Deus. Queria só o provedor Deus, não queria o Senhor Deus. Muitas pessoas buscam a Deus assim. Não como seu Senhor, mas como seu Salvador. Então eu quero como meu Salvador. Nossa, me abençoa, você me cura, me livra, me liberta, tira tudo de errado da minha vida. Mas quando vem o seu Senhor, ou seja, aquele que vai dirigir a minha vida, que é o que o Senhor está fazendo aqui, ó, o Senhor está nos dirigindo a um caminho certo. Ah, não, eu não quero. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Eu não quero compromisso aqui, não. Não vem da ordem aqui para mim, não. Eu quero só o Salvador, não quero o Senhor. Então eu vou me deleitar, se eu tenho prazer no Senhor. Responde isso para você. Você tem prazer em Deus? Ou para você as coisas de Deus são chatas, são monótonas, são desagradáveis, são inquietantes? Nós precisamos mudar isso. Sem prazer em Deus, não tem muito o que falar. É porque é a base de tudo. Se eu não tenho prazer em Deus, eu não vou ter disposição em ensinar um filho a ter prazer em Deus, por exemplo. Aí daqui a pouco, na escola, ele chega com palavras bobas, com brincadeiras bobas, com atitudes bobas, que daqui a pouco se tornam coisas sérias. Porque o mais forte prevalece. A influência mais forte. O que ele tem tido mais contato? É com a Bíblia ou é com o YouTube? É com você ou é com os colegas? Com a rede social? Com o desenho, e mais desenho, e mais desenho. Você está cansado de ver, porque todo mundo aqui tem criança pequena, que hoje em dia o que mais tem é desenho diabólico, que parece que é tudo engraçadinho. Quando você para ver, você acompanha aquilo lá, nossa, como é que... E passa. Você acha tudo coloridinho, bichinho, tal. Perigo. Perigosíssimo. Então eu tenho que ter prazer no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então eu preciso ter prazer, confiar em Deus, crer nos processos de Deus. Cada um de nós está vivendo um processo. Cada um, eu não posso olhar para a vida do outro, não, a minha está melhor, a dele está pior. Não, cada um está vivendo o seu processo. E qual é o caminho que o Senhor nos coloca? Fazer o meu melhor todos os dias, amar, confiar em Deus, agregar da melhor maneira possível a vida das pessoas, porque é o que a gente falou no jejum de sexta-feira, pessoal. A vida é uma troca. A vida é uma troca. Então, o que eu agrego à vida das pessoas? O que você agrega à vida das pessoas? Por que as pessoas assistem o programa Mudança de Vida? Porque elas estão sendo alimentadas, está havendo uma troca ali, ó. A bispa está lá fazendo o programa, ela está agregando a vida das pessoas. Por que a pessoa assiste? Por que a pessoa vai numa empresa e não vai na outra? Porque ela vê que naquele lugar agrega mais a vida dela. E por que a pessoa, o patrão, aquele empresário, e qual que é o propósito dele? Eu quero agregar. Qual que é o empreendedor? O que o empreendedor faz? Qual é o problema que eu posso solucionar? Ou seja, como que eu vou agregar a vida das pessoas? Olha quanta tecnologia, quantas coisas que nós vivemos que agregaram a nossa vida. E o cara que inventou se tornou bilionário com justiça. Olha como que ele aliviou a nossa vida. Olha quantas tecnologias, quantas coisas que a gente vive hoje, e aí vai levantar um Zé Mané invejoso, fala assim, não, porque os bilionários, eles são um problema da pobreza do mundo. Pelo contrário. Sempre que tem alguém que cria algo novo, que impulsiona uma evolução, uma mudança, todo mundo sai ganhando com isso. Todo mundo sai ganhando. Então eu também tenho que agregar. Eu também tenho que ter o que abençoar uma pessoa. Por exemplo, se não for as pessoas,
falando da igreja. Tem igrejas que têm mais telões, tem igreja que tem mais músicos, tem igreja que tem mais tecnologia. Então, vamos fazer comparação de telão? De tamanho? Não, vai ter lugares muito maiores, muito mais estruturados. Então, qual tem que ser o nosso diferencial? A palavra, a integridade, o amor, a verdade. Por que alguma pessoa vai em você e não vai no outro? Porque você está agregando a vida dela. Não tem aquelas pessoas que você senta e fica 2, 3, 4, 5 horas conversando. Tem outros que você torce para se ver, você até dá uma disfarçadinha, vai meio de lado assim, para ver se não para conversar, porque só vai falar de problema, só vai contar uma história chata, só vai ficar lembrando de tal problema, só vai ficar falando de bobagem. Não, não, não. Nós temos que ter o que agregar. A vida é uma troca. Um relacionamento é uma troca. Se só um está dando ali, ó, não vai dar certo. Se você está numa empresa que só um está lutando ali, só um o outro está lá sendo um parasita, é claro que ele tem que ser mandado embora, é claro que ele não tem que estar lá. Então, assim em tudo na nossa vida, eu preciso agregar a melhor maneira possível. Então, quando a gente conversa, quando a gente faz um negócio, quando nós nos relacionamos, tem que ter uma troca. Tem que ter uma troca. Ó. A pessoa está plantando, outra está recebendo, e outra também está plantando a vida do outro e está recebendo também. Então, de que maneira eu estou sendo a melhor pessoa possível? Você aqui, quanto você está recebendo? Quanto você está absorvendo a palavra do Senhor? Quanto você está já sendo tocado? Ó, o Espírito Santo está falando, eu vou fazer, eu vou tratar melhor, eu vou fazer isso, eu vou arrumar minha disciplina, eu vou parar com essa vida bagunçada, eu vou parar de falar desses assuntos. Eu vou fazer mais pelo reino, eu vou fazer mais pela minha família, eu vou fazer mais pela obra, eu vou ser o melhor lá no meu trabalho, eu vou fazer mais. Porque tem gente que se acomoda no mínimo e ela reclama dos resultados dela. Ela nunca surpreende, ela nunca é aquela pessoa surpreendente, impactante, que faz falta, que dá saudade dela, que a excelência dela é diferenciada, que o tratamento dela é diferenciado. Tem gente que acomoda a ser o medíocre, o mediano, aquele que faz mais ou menos o que é feio, o que tem que fazer. Pronto, já fiz. Pronto, já entreguei. Não. Uma grande vida não vai acontecer com uma pessoa que ela é mediana. Nota 4,5, 5 tá bom. Ok? Seus resultados vão ser 4,5, 5 também. Sua vida financeira vai ser mediana. Seu casamento vai ser bem mediano. Então, minha vida inteira vai ser assim. Aqui no 7, 37:7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, falamos agora há pouco. Nem com aqueles que maquinam mal, nem com aquele que está vencendo, e nem com aquele que é chato, que quer prejudicar você, que está te atacando, está te perseguindo. Não se aborreça. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não vai botar sua mão, que Deus vai tirar dele. Evite a ira. Vamos juntos, por favor. Evite a ira. Evite a ira. Ó, pessoal, é isso que a gente acabou de falar, uma troca. Colabora comigo, que às vezes eu não estou ouvindo vocês. Evite a ira, vamos juntos. Evite a ira. E rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Amém. Muito obrigado. Evite a ira. Descanse no Senhor. Evite a ira. Rejeite a fúria. Não se aborreça com os que maquinam mal. Isso só leva ao mal. O que o Senhor está falando?
Para de ser irado, isso vai te destruir. Confie, descanse no Senhor. Tem gente que é uma impaciência, é uma irritabilidade, é uma ignorância, é um estopim curto. Isso só vai levar ao mal. No 20. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Então veja que na vida do justo é diferente. Os passos são confirmados pelo Senhor. Ó. Os ímpios perecerão, tomarão emprestado, mas os justos dão com generosidade. O Senhor firma os passos de um homem. No 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então, ó, os passos do homem justo são confirmados pelo Senhor. Ele pisa firme. Ó. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Então, as coisas caminham. No 30. A boca do justo profere sabedoria. Olha a boca de novo. A boca do justo profere sabedoria. O que sai da sua boca é só sabedoria? Ou sai coisas torpes, palavras tolas, negatividade? E a sua língua fala conforme a justiça. Eu não sou crítico, eu não vou falar mal do outro, eu não vou xingar as pessoas, eu não vou falar do problema, eu vou falar com Deus. Profere a justiça. A sua língua fala conforme a justiça. Assim, sim, não, não. Isso é o certo. Vamos fazer assim, isso é o correto. Ah, mas o fulano está fazendo assim. Confie no Senhor, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Eu vou aguardar. Vou confiar no Senhor. Vou dar o meu melhor. Vou fazer o meu melhor. Ah, mas está tentando, está acontecendo. Não, calma. Não vou mirar, vou deixar o Senhor. O Senhor está falando aqui, o Senhor firma os passos de um homem que o agrada. Então, eu quero agradar a Deus, então Deus vai confirmar meus passos. Eu vou dar os passos de fé e Deus vai me honrar. Então, não diga que é justo se não sai justiça da minha boca. Não posso falar que eu sou um homem justo se o que sai da minha boca são palavras erradas. Olha aqui no 35. Vi um homem ímpio e cruel. Às vezes as pessoas estão olhando para o ímpio aí, ó. Nossa, olha a maldade, olha só. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Fala comigo, por gentileza. Há futuro para o homem de paz. Então, considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Então, seu trabalho pela paz tem futuro para mim. Então, parece que em alguns momentos o ímpio está por cima. Mas ele está onde? Fala, num lugar escorregadio. Num lugar escorregadio. Então, o ímpio não é exemplo para nós. O justo é que tem futuro. O homem justo é que tem um futuro de paz. Então, meus queridos, vista-se da bênção. Vista-se da bênção. Então, veja, nós demos vários exemplos, para que a gente cerque de todas as maneiras, para que a gente não saia daqui com uma gota de dúvida. Falamos sobre palavras, falamos sobre ira, falamos sobre estabilidade, falamos sobre maturidade emocional, falamos que o Senhor quer nos abençoar. Falamos que o normal, o natural, o obrigatório é uma vida abençoada. Mas isso começa aqui dentro. O Senhor firma os passos do homem justo. As bênçãos acompanharão se
eu obedecer, se eu estiver alinhado, todas essas bênçãos o acompanharão. Ou seja, o Senhor quer nos abençoar, mas eu preciso estar alinhado à sua vontade. E para isso, eu preciso dessa consciência e, acima de tudo, da disposição em fazer. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito na mão e com seus olhos fechados, por favor. Nós falamos muitas coisas. A palavra está muito clara. Todas as respostas estão aqui, à nossa disposição. Se eu me alinhar a Deus, o impossível, presta atenção nisso, se eu me alinho a Deus, o impossível é não ser abençoado. Esse é o impossível. O que é impossível para Deus? Eu não ser abençoado. Se eu estiver alinhado, é impossível. O natural, a gente já falou isso várias vezes, Gênesis 1, no 1 está falando isso. O natural de Deus é a bênção, é a prosperidade. Dominem, ocupem, subjuguem, multipliquem. O normal, o natural de Deus é a bênção. Só que aí a gente tem que lembrar desse detalhe muito sério. Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou do mundo. Mas será que o mundo, o Egito, saiu de verdade de mim? Essa é a resposta principal. Será realmente que o Egito saiu de mim? Saiu de você? O mundo saiu de mim? Saiu de você? A carne, instabilidade, nervosismo, ira. Achar que é bobagem, achar que é besteira, incredulidade. Eu escolho o que pensar. Nós escolhemos a vida que vamos ter. Você escolhe o que está pensando. Você escolhe pensar os pensamentos de Deus, pensamentos de paz, de bênção, de esperança, ou você vai pensar os pensamentos do diabo, da desesperança, do medo, da aflição, da angústia? Sua boca declara justiça? Você tem se vestido da justiça ou da maldição? Você vive focado? Você pensa como Cristo? Vamos trazer isso para nós. Deus quer te erguer. Deus quer nos abençoar. Deus quer te dar ideias. Deus quer abrir portas para você. Ele quer fazer. Mas alguns ainda deixam a palavra bater e voltar. Bate e volta. Não entra. Ainda é impermeável. Não faça isso com você. Não faça isso com o seu futuro, com o seu destino. Não permita que mais uma oportunidade talvez seja perdida por causa de uma dureza. Então abre o seu coração. Fale com Deus neste momento. Fale com Ele. Chega de mente disponível. Tudo é uma questão de decisão, pessoal. De tratar bem a sua família. De ter prazer, alegria. De amar estar na presença de Deus. Ame a presença de Deus. A gente falou esses dias, Daniel governava 40 províncias. E ele ainda tinha tempo de orar 3 vezes ao dia. Então tome as suas decisões. Prioriza Deus de verdade. Coloque Deus acima de tudo. Ame a presença dEle. Realizar os nossos desejos para Deus é muito fácil. Mas eu tenho que abrir a minha mente, eu tenho que abrir meu coração para Ele. É fácil Ele nos abençoar. Mas eu preciso parar de ser negativo, eu preciso parar de ser pessimista, eu preciso parar de ser uma pessoa incrédula. Então chega de ser uma pessoa instável, inconsequente.
Não faça isso com a sua vida. Seja norteado pela palavra. Chega de viver sem direção. Deus está dando uma direção para nós. Vamos segui-la então, em nome de Jesus. Tome as suas decisões, fale com o Senhor, arrependa naquilo que precisa, tome decisões naquilo que é necessário. Chega dessa vida perdida, chega de falar que é difícil. A palavra diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Tome posse dessa grande vida, tome posse dessa vida abundante, tome posse de ideias, tome posse de projetos abençoados, tome posse da força, da disciplina, tome posse do bom humor, tome posse da estabilidade, de uma identidade abençoada. Cresça em nome de Jesus todos os dias. Como que eu posso crescer mais, Senhor? Eu quero crescimento, eu quero entrar nessa caminhada progressiva. Eu decido, Senhor, viver essa grande vida. Eu decido viver essa vida em comum. Tome posse dessa vida, pessoal. Tome posse dessa vida abençoada. Não reclame mais, não saia mais da sua boca nenhuma reclamação. Confie no Senhor e não se canse de fazer o bem. Tome posse disso, mude o que é preciso, apenas confie no Senhor e atraia o favor dEle, em nome de Jesus. Tome essa decisão, fale com o Senhor, diga: Senhor, eu preciso do Senhor, meu Deus, eu quero te agradar. Eu tomo essa decisão, meu Pai, da minha boca não sai mais esse tipo de colocação. Não, eu vou ter essa postura na vida. Eu vou parar de dar o mínimo. Eu vou parar de fazer o mínimo. Eu vou parar de ser o medíocre, o mediano, Senhor. Eu vou ser uma pessoa de alto nível, de excelência na minha família, de excelência no meu casamento, de excelência na igreja, de excelência no meu trabalho. Eu vou crescer, meu Pai. Eu vou evoluir. Eu não vou mais ficar no mesmo lugar. Eu vou crescer todos os dias, eu não me cansarei de fazer o bem. Tome essa decisão em nome de Jesus. Clamei a Deus, e Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, e Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Clamei a Deus, e Ele ouviu e me atendeu. Clamei a Deus, e Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, e Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confia em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. A Ele me Tome decisões. Todo dia é dia de decisão, porque todos os dias são dias de oportunidades, pessoal. Tem situações, tem oportunidades que nós temos pela última vez. Tem oportunidades que nós teremos mais uma, ou outras, ou muitas outras. Outras não. Então todos os dias é dia de oportunidade. E por isso é dia de decisão. Não espere algo se tornar irremediável. Não espere não ter mais uma oportunidade. Tome a decisão hoje, em nome de Jesus, de construir a sua vida na rocha. De construir a sua vida na rocha, no lugar sólido. O Senhor firma os passos do homem justo, do homem que o agrada. Então que os seus passos estejam firmes, porque você está na justiça. Então traga para a sua vida isso. O seu emocional, o seu temperamento, a sua maneira de priorizar as coisas de Deus, a sua maneira de tratar a sua família, a sua maneira de reagir às situações.
Que você realmente saia daqui com clareza em tudo. Para que você tenha evolução, crescimento, progresso. Para que Deus possa, é a primeira palavra que nós lemos. Eu oro para que vá bem a sua alma, a sua saúde. Eu oro para que você esteja bem. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos colocar por cima, por cabeça, porque este é o nosso lugar, só por cima, sempre por cima, somente por cabeça, em nome do Senhor Jesus. Então o que você decide hoje? Em relação a Deus, em relação ao seu cônjuge, em relação àquilo que sai da sua boca. Às vezes você tem hábitos de linguagem. Às vezes você tem hábitos de frases e que sempre saem da sua boca. É um costume já se tornou um costume. Então quebra esse costume hoje. Lembra daquela passagem do Salmo 109, pessoal? Volte e leia ela. Não queria abençoar? Que ela fuja dela. Queria amaldiçoar? Que ela vista como uma roupa, que impregne como óleo nos ossos. Então cuidado. Se a pessoa não gosta da bênção, se ela é ingrata, ela está atraindo, ela vai fugir, a bênção vai fugir. Então não permita isso na sua vida. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, e eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, na manifestação do seu poder. Eu creio na mudança, meu Pai. Eu creio em mudança de mente, Senhor, mudança de resultados, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, coloca a tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu declaro vitórias, meu Pai. Eu peço que você declare as vitórias que você precisa agora. Declare as vitórias que você precisa para a sua casa, para a sua família. Declare o que você precisa de respostas. Declare, abençoa, aprenda a abençoar. É o que nós lemos aqui. Não gostava de abençoar, então que ela fuja dela, que a bênção fuja da pessoa. Não, Senhor, eu amo a bênção, eu quero a bênção, Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Então eu abençoo, meu Pai, a nossa casa. Eu abençoo a nossa família. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro um povo abençoado, um povo forte, Senhor, um povo resiliente, um povo vencedor, um povo abençoado, Senhor, um povo que crê na sua palavra, Senhor, um povo que ama a sua presença. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as mentes, Senhor, que o Senhor abra as mentes, Senhor, nos ajude a ter uma mente ampliada, uma mente aberta, Senhor, uma mente focada, uma mente, Senhor, que agrada ao Senhor, dar passos firmes, passos de fé, passos ousados, meu Pai. Eu declaro vitória, Senhor. Eu declaro um povo abençoado que se veste da bênção, um povo próspero, um povo vitorioso, Senhor, um povo crente na sua palavra, um povo fiel à sua palavra, um povo que confia no Senhor, meu Pai, e que o Senhor possa prosperar dia após dia, Senhor, e nós possamos viver um dia, um mês, um ano sempre melhor do que o anterior, Senhor, porque estamos dando condições, Senhor, não apenas falando da boca para fora, mas alinhados, meu Pai, alinhados à sua vontade, alinhados à sua palavra, Senhor, alinhados àquilo que o Senhor espera de nós, meu Pai, que nós não haja mais lugar, meu Pai. Eu declaro um povo liberto, um povo livre, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não há mais mentes escravas, não há mais mentes escravas, meu Pai. O mundo, o Egito saiu de nós, meu Pai, definitivamente. O mundo e o Egito saíram de nós definitivamente, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, Senhor, é o que eu profetizo sobre a vida do nosso povo, um povo abençoado, um povo fiel, um povo próspero, Senhor, na alma, generoso, um povo próspero na família, um povo próspero nas finanças, Senhor, um povo porque a sua prosperidade é em todas as áreas, Senhor. Então eu te agradeço, nós te agradecemos. Agradeça ao Senhor, como Jesus falou, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, Senhor. Então nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela força, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela visão,
te agradecemos pela família abençoada, te agradecemos pela vida próspera, te agradecemos pelos resultados abençoados, grandes, Senhor, te agradecemos pelas ideias, te agradecemos pelos clientes, meu Pai, te agradecemos pela visão, te agradecemos pelo avanço, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo isso que nós temos recebido do Senhor, por tantas bênçãos, vitórias e oportunidades que o Senhor tem nos dado diariamente, Senhor, muito obrigado. Eu peço, Senhor, que a sua palavra venha e toque cada coração, e que tenhamos aqui, Senhor, homens e mulheres dia após dia, mais abençoados, fortalecidos e poderosos, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.